Eleição Consciente PUC São Gabriel promove curso para orientar o eleitor. O ambulatório de enfermagem da PUC Minas oferece atendimento gratuito para pacientes com feridas e aqueles que necessitam de reeducação vesículo-intestinal. São repassadas orientações aos pacientes e familiares. Cresce o número de alunos matriculados em escolas com ensino integral. Será que essa é a melhor opção para alunos e pais de alunos? Este é o assunto do nosso estúdio daqui a pouco. Hoje é terça-feira, 19 de agosto. Começa agora o programa Espaço PUC. Tudo o que acontece na universidade, você confere aqui. Olá, as inscrições para o curso Eleição Consciente começam esta semana e vão até o dia 13 de setembro. O objetivo é dar maior conhecimento sobre todo o processo eleitoral para que os cidadãos ajudem na democracia do nosso país. Os interessados devem procurar a Secretaria da Pastoral da PUC São Gabriel e o valor da inscrição é de R$20. O curso é aberto ao público em geral e será realizado no mês de setembro. Boa oportunidade para você se preparar melhor para a escolha dos candidatos na eleição que se aproxima. O ambulatório de enfermagem da PUC Coração Eucarístico oferece atendimento gratuito para tratar feridas de qualquer tipo e também reeducar pacientes que tenham problemas na bexiga ou no intestino por causa de traumatismos, diabetes, doenças crônicas e degenerativas. Confira a seguir. Problema que atinge 15% dos diabéticos com alta prevalência entre pacientes idosos e portadores de doenças neurológicas, os ferimentos crônicos variam de acordo com o estado de saúde do paciente. Aos 81 anos, Sr. Wilson, ex-fumante, hipertenso e com falta de circulação nas pernas, recebe cuidados do novo projeto de extensão da Faculdade de Enfermagem da PUC Minas, que começou no início deste semestre. As coisas assim, a gente vai lá, é difícil, tem que esperar o médico mandar fazer, eles não vão perder tempo para fazer isso, não. No ambulatório, o paciente recebe todos os cuidados. Os estudantes e a coordenadora do projeto aferem a pressão, fazem a limpeza e o curativo. Esse projeto ele tem o objetivo de realizar o procedimento, que é o tratamento das feridas, né? Úlcera por pressão, úlceras venosas, feridas cirúrgicas, né? Retirada de ponto, todas as feridas de modo geral. E por ser dentro da universidade, ele também faz a orientação da família e do paciente para o cuidado domiciliar. Inicialmente, nós disponibilizamos a segunda-feira à tarde, de 14 às 17 horas, né? E a partir do momento que a demanda for aumentando, nós pretendemos ampliar os horários de atendimento. Outro tratamento realizado é a reeducação de pacientes que tenham problemas na bexiga ou no intestino. A incontinência urinária e fecal atinge cerca de 7% da população mundial e até 80% dos idosos. A reeducação, ela propõe reeducação vesical, que é a realização do procedimento em si, que é o cateterismo vesical. Então, nós ensinamos o paciente e a família a fazer o procedimento. E a reeducação intestinal, ela ocorre dessa mesma forma. Então, nós orientamos como deve ser feito, quais são os cuidados que ele tem que tomar. Então, toda a reeducação ela é feita para o paciente e para a família. Além de beneficiar a comunidade, o projeto também possibilita aos alunos a oportunidade de aliar teoria e prática. A enfermagem ela está sempre lá, assim, na assistência, tendo contato direto com o paciente, então é bom ter isso desde o início. O tratamento que é gratuito, as portas estão abertas para qualquer pessoa da comunidade. Na rua de Seu Wilson há um posto de saúde, mas ele não abre mão do atendimento que recebe no ambulatório. Foi bem recebido aqui, o pessoal não tem como falar, o pessoal educado pra caramba, né? A gente não fica bem acanhado, diria o modo, a delicadeza deles, né? Podia ter isso para todo lado, né?
O atendimento é feito toda segunda-feira à tarde no prédio 46, prédio de enfermagem, Campus Coração Eucarístico, na rua Dom José Gaspar, número 500. Os telefones para contato são 3319-4424 e 3319-4423. O total de estudantes que passam 2 turnos na escola durante o ensino fundamental subiu de 1.300.000 em 2010 para mais de 3 milhões no ano passado, um crescimento de 139%. Para entendermos esse cenário da educação em tempo integral, vantagens ou desvantagens, eu converso com Mariana Veríssimo, professora do Departamento de Educação da PUC Minas. Professora Mariana, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Seja bem-vinda ao Espaço PUC. Obrigada. Professora, crescimento de 139% no número de alunos matriculados na educação integral. Quais as conclusões a senhora tira para explicar esse crescimento? Primeiro, a educação em tempo integral ela está ancorada na nova LDB, que já não é mais nova, a Lei 9693/96, que define que a educação deve ser obrigatória, no mínimo 4 horas por dia, e gradativamente ela deve aumentar. Nos anos 30, com o movimento dos pioneiros da educação, já se defendia a escola em tempo integral. Depois, nos anos 50, Anísio Teixeira, que fazia parte desse movimento nos anos 30, ele retoma a discussão da escola em tempo integral e coloca para os governantes a necessidade do país em que a escola se ampliasse o tempo de permanência das crianças na escola. Depois disso, quando toda a sociedade, todos os governantes pensavam que isso já havia sido esquecido, Darcy Ribeiro reaparece com a ideia do CIEPs, né, que era a escola em tempo integral, e faz todo um movimento que vai parar na LDB, em que dá todo o amparo legal para que a escola seja de tempo integral para atender as crianças. E hoje, a partir do Plano Nacional de Educação, do último e no atual, cada vez mais esse atendimento tem se ampliado. A justificativa, então, se dá em função da ampliação ao atendimento, porque a demanda é reprimida há muitos anos e quanto mais se oferece escola em tempo integral, mais as vagas são preenchidas. E quais os benefícios da educação em tempo integral para alunos e também para pais de alunos, professora? Olha, Dewey já dizia, que foi quem inspirou o Anísio Teixeira, né? É um pragmatista americano. Ele dizia que a educação é vida e não tem como separar as duas coisas. Primeiro se educar para depois viver. É se vivendo que se educa. Então, eu acho que é ancorada nessa ideia de Dewey que todo mundo ganha, porque as crianças, quando elas estão sem os pais que saem para trabalhar, na sociedade moderna, as mães saem para trabalhar, e as crianças ficam sem um adulto para cuidar, para continuar a educação, para complementar a educação que a escola proporciona em 4 horas. Então, quem ganha? Os pais ganham porque eles ficaram com mais tranquilidade para exercerem suas profissões, e as crianças ganham porque elas terão mais tempo, inclusive, para se dedicarem àquilo que a escola lhes proporciona, que é acessar ou construir o conhecimento novos, e acessarem o conhecimento elaborado já pela história da humanidade. Agora, é importante nós destacarmos que a educação em tempo integral, ela não deve ser confundida com a permanência apenas da criança na escola. Absolutamente. Isso é importantíssimo você marcar, porque o grande desafio da escola, para garantir a qualidade dessa permanência na escola, é cuidar da ampliação dos tempos e movimentos e espaços na escola. Então, os currículos têm que ser revistos, têm que ser repensados, para que as aulas de 50 minutos, para se trabalhar um conteúdo, elas tenham um tempo mais dilatado, para que tanto o professor tenha tempo para explicar, para usar outras formas para trabalhar com as crianças, quanto as crianças que têm mais dificuldade
elas terem mais tempo para compreender os conteúdos e para perguntarem, para estudarem. Então, isso tem que ser repensado, né? O nosso currículo na escola, os conteúdos que são disciplinares, eles precisam ser mais integrados, mais dialogarem entre si, mais compartilhados, além de outros conteúdos que são da cultura daquele local serem incluídos também nesse tempo que se passa na escola. E ainda, professora, ainda existem preconceitos relacionados à educação em tempo integral? Porque o que a gente às vezes observa é que muitos pais matriculam seus filhos na escola para deixarem as crianças lá sem comprometimento com a qualidade da educação que será ofertada àquela criança. Existe sim esse preconceito, sobretudo porque os pais ainda têm pouca condição de participar, e aqueles que têm não sabem das possibilidades de participar dessas decisões do que vai ser feito com esse tempo que a criança está na escola. Daí, as crianças vão e fazem o que alguém planejou, os pais não sabem o que foi planejado. Muitas vezes, as atividades são o que se chamava de contraturno. O fato de serem contraturno, elas é como se não fossem favoráveis, né, àquele momento. Um outro problema é que as atividades nem sempre são escolhidas pelas crianças, nem sempre são interessantes para as crianças, porque as crianças vão fazer atividades que às vezes elas fazem em casa ou na rua, aprender capoeira, coisa que elas podem aprender com um colega na rua, ao invés de a escola oferecer para elas, por exemplo, cursos de hipismo, de paraquedismo. Eu posso estar, né, viajando, mas eu estou chegando no extremo para a gente ver que existem, por exemplo, a ginástica olímpica, há outros esportes que são feitos pela elite e que não chegam nas escolas públicas, porque imagina-se que não seja um esporte como o kart para as crianças das camadas menos favorecidas. Então, eu acho que isso tem que ser repensado também ao se oferecer a escola em tempo integral para as crianças. Agora, para finalizar, e professora, né? De forma breve, a gente observa que as crianças de 6 a 14 anos, elas estão mais matriculadas no ensino integral. Esse aumento está mais presente nessa faixa etária. Essa faixa etária merece mais atenção, tendo em vista que meninos de 6 a 14 anos estão em fase de formação de caráter? Sem dúvida. É um período em que a criança precisa de um acompanhamento, a criança e o adolescente, o pré-adolescente, precisam de um acompanhamento muito mais próximo, precisa estar sob o cuidado de um adulto. E a escola, quando ela oferece as vagas em maior quantidade nessa faixa etária, é exatamente por essa preocupação. Ok. Professora, muito obrigado pela presença no nosso programa e volte sempre. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer. E o programa de hoje fica por aqui. Para participar é só mandar sugestões e comentários em nossas redes sociais. Sua participação é muito importante. Amanhã vamos falar de controle emocional. Será que você tem? Em tempos tão agitados, pressão e cobrança por todos os lados, como estabelecer o famoso controle emocional? Não perca! O nosso encontro é às 4h45 da tarde, aqui na PUC TV e também na TV Horizonte. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, um abraço e até amanhã.